Graça e paz, irmãos, boa tarde. Hoje é domingo, dia 10 de outubro de 2021 e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com os ouvintes, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Apenas um versículo que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, a partir do verso 36, somente o verso 36 que está escrito: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Podemos ver diante desse versículo, diante dessa fala, diante desse relato, que Jesus, ele não datou a sua vinda. Ele não deixou um dia marcado. Ele não deixou um horário marcado. Ele não deixou um mês certo, um ano certo, acerca da sua vinda, acerca do dia da sua vinda. Mas quando a gente lê o capítulo 24 de Mateus, nós entendemos que Jesus, ele não data a sua vinda, mas ele dita vários sinais que aconteceria e que antecederia a sua vinda. Ele deixou vários sinais ditos no capítulo 24 de Mateus acerca da sua vinda e acerca dos últimos acontecimentos, dos últimos dias antes da sua vinda. Quando nós lemos o verso 1, irmãos, do capítulo 24 de Mateus, nós vamos ver os discípulos saindo do templo juntamente com Jesus, e os discípulos estavam admirados com a beleza do templo, com a estrutura do templo, com a estética do templo, né? Com ali os materiais que foram usados ali na construção do templo, com toda a sua beleza. Os discípulos estão admirados e ele chega diante de Jesus e eles querem passar para Jesus aquilo que está no coração deles, dizendo: olha, Jesus, que belo o templo, que grande o templo, que lindo o templo. Mas Jesus cita uma palavra para o coração daqueles discípulos, que houve um grande despertar, houve um grande interesse através da palavra que Jesus traz para os discípulos naquele momento. Porque Jesus, ele diz da seguinte forma: eis que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, Jesus disse para os discípulos que aquela beleza externa cairia por terra, que aquela beleza estética iria para o chão, porque Jesus, ele tinha uma palavra, ele tinha algo para tratar com os discípulos, e esse tratamento não seria no mundo exterior, mas sim no mundo interior. Ou seja, a preocupação de Jesus não era com a boniteza do templo, a preocupação de Jesus não era com a estética do templo, até porque ele vai dizer que ele não habita em templo feito pela mão do homem. Mas a preocupação de Jesus era com a salvação, era com a vida interna, era com a alma daqueles homens que poderia ser lançada no inferno através de deslize, através de pecado, através da desobediência. Então ele disse para os discípulos: eis que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E o interessante é que isso trouxe um despertar para o coração daqueles homens. Eles queriam saber, eles queriam um aprofundamento acerca da palavra que Jesus liberou para ele naqueles dias, naquele momento. Eles queriam saber, e a Bíblia vai dizer que em particular eles chegam a Jesus já distante da sociedade, distante da população. Eles chegam diante de Jesus e questionam Jesus acerca daquela palavra, porque eles queriam saber o que iria acontecer. E eles não queriam somente saber,
Mas ao meu ver, eles também queriam estar preparados. Diferente de hoje, diferente de muitas pessoas nos dias de hoje, que não quer saber acerca da verdadeira Escritura, que não quer saber acerca do verdadeiro Evangelho. E quando a gente deixa de saber as verdades, quando a gente deixa de saber o verdadeiro peso das Escrituras, a gente estamos despreparados para os eventos que já acontecem e que hão de acontecer ainda. Então os discípulos, eles questionam Jesus. Queremos saber, Jesus. Queremos saber que sinal será da tua vinda. Qual o dia da sua vinda? Qual será o sinal? E Jesus então começa a liberar para a vida daqueles homens sinais e sinais acerca da sua vinda. Jesus começa a pregar para eles o que iria acontecer no final dos tempos e qual teria que ser a posição deles para suportar toda a opressão que viria a esse planeta chamado Terra, a esse mundo. Jesus, ele disse: a primeira coisa, vocês têm que se acautelar que ninguém vos engane, porque surgirão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganaria muitos. Jesus disse: vai surgir falsos profetas, vai surgir falsos doutores, vai surgir falsos ensinamentos, e vocês têm que estar preparados, têm que estar ligados para não ser enganado, porque o inimigo vai vir de uma tal forma que, se possível, ele vai enganar até os escolhidos. Jesus começou a pregar um evangelho sadio para aqueles homens, diferente de hoje. Muitos não querem pregar o evangelho sadio, o evangelho que cura, o evangelho que prepara, o evangelho que mune as pessoas, que arma as pessoas, o evangelho que coloca armadura nas pessoas, que ensina as pessoas a fugir da aparência do mal. Muitos hoje estão pregando prosperidade. Parte do que saiu da boca de Jesus daquele dia para os discípulos acontece nos dias de hoje, porque podemos ver hoje falsos doutores, falsos mestres, que ensinam somente teologias de prosperidade, de bem-estar próprio, teologias que não ensinam a pessoa a renunciar ao pecado, que não ensina a pessoa a ter uma vida digna diante de Deus. Ou seja, já existe hoje falsos doutores, falsos profetas. Jesus ainda ele disse para os discípulos: quando ouvires de rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, e tudo isso já acontece nos dias de hoje, irmãos. As nações estão guerreando uma com as outras. Algumas nações estão unindo uma com as outras para atacarem outras nações. Quantos ensinamentos, quantas religiões têm surgido com o passar dos anos, enganando as pessoas, levando as pessoas a entrar em decadência, levando as pessoas a serem levadas ao próprio abismo, ao próprio inferno. E nós temos que, como igreja do Senhor, nós temos que se posicionar, temos que estar ligado, para a gente não ser confundido com as coisas desse mundo, para não sermos levados ao abismo, porque o mundo jaz do maligno. Jesus ele disse: nos últimos dias trair-se-ia uns aos outros. Quantas amizades estão acabando hoje por causa de traição? Quantos relacionamentos estão acabando hoje por causa de traição? Porque o diabo está atacando as amizades, os relacionamentos, as famílias. O diabo está entrando com um sapatinho de algodão, está acabando com tudo,
Quantos lares estão sendo destruídos, quantas famílias estão sendo afetadas, quantos casamentos estão sendo afetados. Tudo isso, Jesus, Ele deixou predito naquele dia para os discípulos. Ele disse: vocês têm que estar preparados, vocês têm que estar armados com a verdadeira armadura, porque nos últimos dias não vai ser fácil. E é difícil, está sendo difícil viver hoje. Os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo dia após dias. Pessoas morrendo de tragédias, de acidentes terríveis. E nós, como cristãos, como igreja, temos que estar fundamentados na palavra. Temos que estar inteiramente na presença de Deus. E temos que levar o verdadeiro evangelho para os demais.